Fala aí, pessoal, beleza? Vou dar aqui algumas boas práticas quando a gente está mexendo lá no Power Query e também algumas coisas que são curiosas quando a gente trabalha nessa parte de transformação de dados. Primeiro, vou fazer uma pergunta aqui bem simples. Vocês sabem qual é a linguagem que o Power Query utiliza para fazer as transformações deles? Vou dar aí um tempinho para vocês aí. Essa linguagem aqui, ó. Talvez não dê pra ver muito porque tá pequenininho. Mas essa linguagem aqui se chama linguagem M. Por que desse nome? Nenhuma ideia. Mas essa daqui é a linguagem que rege o Power Query. E aí quando a gente estiver fazendo as transformações, é bom saber mais ou menos como que funciona, né? Porque se a gente sabe, né? É bom, né? E aí, quando a gente tem uma tabela que a gente vai trazer para o Power BI, algo que é assim uma excelente boa prática, pegar essa tabela aqui, ó, e fazer referência a ela 2 vezes. E eu vou explicar o porquê. Ó, peguei uma tabela, fiz uma referência a ela. O que é fazer referência, né? Tudo que acontecer nas tabelas anteriores vão ser passadas para as próximas tabelas. Então, a primeira a gente chama de tabela de staging. A segunda a gente chama de tabela de shape. E a terceira, a tabela de production. Qual é a razão de fazer essas 3 tabelas aqui? E por que ela é uma boa prática, né? Em muitos data warehouses, eles fazem a mesma coisa. A gente primeiro vai trazer a nossa tabela e aí ela vai vir do jeito que ela é. Então é o que a gente chama de formato raw. Exatamente como ela está aí no mundo, né? A segunda tabela, ela vai ser a tabela de shape, que é exatamente as alterações que a gente vai fazer na nossa tabela. Aí a gente pode fazer tudo o que quiser aí com essa tabela que tá de boa. E a terceira é a Production, que é a tabela que a gente vai ver lá no Power BI. As 2 primeiras a gente não vai querer ver no Power BI, elas são tabelas intermediárias, né? Então são tabelas só para a gente se organizar bem no código e ele ficar aí show de bola. Então a gente desabilita essa carga dessas tabelas. Então a gente vai sempre ver a última tabela, a tabela mais bonitinha. Se a gente quer ver os passos que estão sendo considerados nessa tabela, a gente pode ir na tabela shape. E também se a gente quer ver a tabela do jeito que ela é, a gente pode ir na tabela staging. Essa é uma excelente prática quando a gente está fazendo as coisas no Power BI. Ok? Caso a gente esteja utilizando a linguagem do Power BI mesmo. Se a gente não estiver utilizando, se a gente estiver utilizando mais R, Python, talvez não seja tão necessário. Mas quando a gente está usando os steps do Power BI, é bom a gente fazer isso. Uma dica também muito importante é que quando vocês vão aqui do lado, e aqui está cabeçalhos promovidos, né? A primeira linha ela vira o cabeçalho, quase sempre ele coloca esse tipo alterado. O que é esse tipo alterado? Ele vai olhar a sua tabela e ele vai tentar adivinhar, cara, o que é isso? Qual é o tipo de dado que vai ter aqui nessas colunas? Tanto que você vai ver que cada coluna ele vai atribuir um tipo de dado. Gente, tira esse passo aqui. Mas é a primeira coisa que eu falo, tira esse passo. Por quê? Porque assim, ele literalmente vai tentar adivinhar baseado nas 100 primeiras colunas. Se eu não me engano, 100 ou 1000 primeiras colunas. Assim, quase sempre vai dar errado em alguma coluna. Então, deixa aqui como caractere e aí você vai olhando cada coluna, ou então você pode até deixar esse primeiro passo aí de tipo alterado, né? E aí você vai ajustando as colunas. Mas nunca deixe esse tipo alterado da maneira como ele está assim, sem mexer. Né? Outra coisa interessante. Se vocês forem ver aqui, ó,
aqui tem algumas colunas que elas são numéricas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, enfim, assim por diante, né? E aí elas estão como caractere. Qual é o problema da gente deixar essas colunas assim? Apesar delas serem colunas que a gente chama de categóricas, elas realmente não são números, né? Elas só estão identificando, por exemplo, um departamento, ele não é um número. Ele é o departamento de RH, de financeiro e tudo mais. Mas qual é o problema da gente deixar assim, do jeito que é? Caractere ocupa muito espaço no modelo. Então, sempre quando você tiver alguma coluna assim, apesar dela não ser efetivamente um número, você não vai fazer soma com ele, você não vai fazer média nem nada disso, coloca lá o número inteiro. É melhor. O seu modelo vai agradecer e ele vai ser bem mais rápido. Uma coisa que eu vejo muito, conforme a gente vai alterando aqui, né? Eu vou fazer um filtro qualquer, vocês não vão conseguir enxergar aqui o que eu estou filtrando. Mas ok, eu fiz aqui um filtro qualquer. Não sei o que eu filtrei, porque eu acho que eu filtrei só nulo. E aí ele vai criar um novo passo, né? Então aí imagina que eu vou lá, troco essa coluna aqui para número inteiro. E aí eu faço outro filtro específico. Isso aqui é muito ruim para o seu modelo. Não para o modelo em si, o tamanho dele, mas ele vai demorar muito tempo para atualizar. Porque você está falando assim, olha, filtra essa parte. E aí depois classifica essa coluna dessa maneira. Depois filtra de novo. Você está dando muitos steps para ele, né? Então você simplesmente tenta filtrar tudo de uma vez, o que você tiver que filtrar, né? E tenta alterar o tipo tudo de uma vez. Não faça isso com vários steps diferentes. Tenta fazer de uma maneira condensada, porque você vai ocupar menos tempo que ele está executando essa query. Sempre tenta fazer de uma maneira só. Beleza. E aí, como que eu faria então de uma maneira só? Vou tirar aqui. Tirar também o tipo alterado. Quando você filtra algo, eu estou filtrando o nome de uma pessoa, né? E aí você vai aqui em linhas filtradas, aqui do lado. Aí ele vai aparecer para você essa carinha aqui. E aí você pode filtrar outras colunas por aqui. Entendeu? Tudo ao mesmo tempo, sem precisar fazer vários steps diferentes. Você pode fazer de maneira básica aqui, ele tem até os operadores de e ou. Ou então você pode fazer de uma maneira avançada, que é fazer mais de 2 colunas. Além disso, aqui em cima, quando você for olhar aqui, ele vai mostrar qual é o tipo de operação que você está fazendo. Aí, se você quiser se familiarizar mais com a linguagem M, você vai poder fazer por aqui. Qualquer outra coisa também recorrente, né? A gente está fazendo... Vou tirar aqui só a linha filtrada. A gente está fazendo aqui as nossas tabelas, né? Então, estou fazendo todas as alterações aqui na minha tabela Shape. Vou aqui selecionar uns 3 IDs aí qualquer. E aí você vai ver que isso afeta a minha tabela de produção, né? Porque uma está fazendo referência à outra. Só que, por algum motivo, eu só quero uma coluna dessa tabela aqui. Eu não quero todas essas milhões de colunas, né? Quando eu fizer a referência. O que a gente pode fazer? Quando a gente for fazer aqui a referência, que a gente tem uma tabela nova, na parte aqui de cima da nossa tabela, eu vou tentar aqui ajeitar rapidinho para vocês conseguirem ver. Nessa parte aqui que vocês estão vendo, imagina que eu só quero o nome das pessoas. Eu filtrei os IDs, eu só quero o nome das pessoas. Você pode abrir e fechar aqui esse colchetes e botar o nome efetivamente das pessoas que estão aqui. Então, e aí, só lembrando, isso aqui é case sensitive, né? Então,
tem que estar com maiúsculo e minúsculo certinho. E pronto, já veio a lista. Você não precisa puxar todas aquelas informações para depois você eliminar as colunas. Você pode puxar uma coluna só dessa maneira. É muito mais rápido. Assim, muito mais rápido mesmo. Ótimo. E aí a última dica que eu vou dar, que é uma dica que apesar de ser simples, tem muitas pessoas que não conhecem. Vou dar aqui também aquele zoom básico para vocês poderem ver. Sempre quando você estiver aqui na tabela de produção, não puxe todas as colunas. Você não vai precisar de todas as colunas. Então, só puxe aquelas que você efetivamente vai necessitar. Então, ó, selecionei essas 3 colunas, que a princípio são as que eu necessitaria. E você vai lá em remover outras colunas. Pronto. Isso daqui é muito útil, porque lá na sua primeira camada, que é essa daqui de staging, vai vir muita coisa, provavelmente. E geralmente vem muita tranqueira que você não precisa, sabe? E aí na shape você vai fazer todas as alterações necessárias. Na de produção só vem o que você efetivamente precisar. Não traga tudo, por favor. Isso daí vai facilitar muito a sua vida e a vida também de quem for analisar esse dataset. Essas são algumas boas práticas que as pessoas têm ao criar. Claro que existem muitas outras, né? Mas eu acho que essas aqui são as principais para a gente poder começar.